Boa noite, mais uma vez para continuarmos a nossa série de 21 qualidades indispensáveis para o líder. E dessa vez trazendo relacionamentos. E a pergunta que eu coloquei foi: como você se relaciona com as pessoas? Algumas pessoas pensam que o fato de se relacionar bem ou não com o outro tem a ver com o como o outro o vê, como o outro pensa, mas na realidade parte de nós, parte de mim, parte de você, como o outro vai reagir. E dito aqui, se você se relacionar bem com as pessoas, elas se relacionarão bem com você. E sendo então o único ingrediente mais importante nessa fórmula do sucesso é saber como se dar bem com as pessoas. E aí eu retorno à pergunta: você se dá bem com as pessoas? Você se relaciona bem com as pessoas? E esse foi então o pensamento de Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Como sempre, é trazida a biografia em um resumo de alguém. E dessa vez nós vamos ouvir sobre Osler. Se você é médico, provavelmente nunca ouviu falar de Provavelmente nunca ouviu falar de William Osler. Se você não é médico, digo. Ele foi médico, professor universitário e escritor. Praticou a medicina e ensinou até sua morte em 1919, aos 70 anos. Deixa eu baixar aqui essa musiquinha. Aos 70 anos. Seu livro Principles and Practice of Medicine influenciou a formação de médicos por mais de 40 anos em todos os países de língua inglesa, bem como China e Japão. No entanto, essa não foi sua maior contribuição ao mundo. Osler trabalhou para que o sentimento humano voltasse à prática da medicina. A propensão dele... esqueci de título, O Melhor Remédio. A propensão de Osler para a liderança surgiu já na infância. Ele foi um líder natural e o aluno mais influente da escola. Sempre demonstrou habilidade excepcional com pessoas. E tudo o que ele fazia dizia respeito à importância da construção de relacionamentos. Ao se tornar adulto e médico, fundou a Associação Americana de Médicos, de forma que os profissionais da saúde podiam se reunir, trocar informações e ajudar uns aos outros. Como professor, ele mudou a maneira como as escolas de medicina funcionavam. Tirou os alunos das frias salas de aula e os levou para as alas dos hospitais, a fim de interagirem com os pacientes. Acreditava que os alunos aprendiam mais e melhor com os próprios pacientes. A paixão de Osler, porém, era ensinar a compaixão aos médicos. E certa vez ele disse a um grupo de alunos: existe um forte sentimento entre as pessoas, vejam nos jornais, de que nós médicos nos dedicamos exclusivamente à ciência, de que nos importamos mais com a doença e seus aspectos científicos do que com os indivíduos. Insisto com vocês, ao praticar a medicina, que se importem com os pacientes, especialmente como indivíduos. Como lidamos com a pobre humanidade sofredora, vemos o ser humano sem máscara, exposto em toda a sua fragilidade e fraqueza. É preciso que vocês mantenham o coração doce e terno, ou então terão um desprezo grande demais por seus semelhantes. A habilidade desse médico, William Osler, em mostrar compaixão e construir relacionamentos pode ser então exemplificada pelo tratamento que dispensou a uma paciente durante a epidemia de gripe e pneumonia de 1918. Osler geralmente restringia seu trabalho a hospitais, mas pela magnitude da epidemia tratou de muitos pacientes nas residências. A mãe de uma garotinha contou que ele visitava sua filha 2 vezes por dia, falando gentilmente com ela e brincando para distraí-la e obter informações sobre seus sintomas. Num dia, sabendo que a garotinha estava prestes a morrer, Osler chegou com uma linda rosa vermelha embrulhada em um papel, a última rosa do verão, cultivada no jardim dele. Ele deu a rosa à menina, explicando que até mesmo as rosas não podiam ficar em um lugar
pelo tempo que queriam, mas tinham de ir para uma nova casa. A menina pareceu confortada pelas palavras e pelo presente. Ela morreu alguns dias depois. Osler morreu no ano seguinte. Um de seus colegas britânicos disse isso sobre ele. Assim, ele entrou para a história, prematuramente, apesar de ter aproveitado seu tempo tão limitado. O maior médico de todos os tempos. Acima de tudo, foi como amigo que nos consideramos Osler durante toda a sua vida, como aquele que possuía o dom da amizade em um nível mais elevado que qualquer outro em nossa geração. Sua característica principal foi seu maravilhoso interesse em todos nós. Era de sua humanidade, de seu extraordinário interesse pelo próprio que todas as suas outras qualidades pareciam fluir. Pelo próximo, seu interesse pelo próximo, que todas as suas outras qualidades pareciam fluir. Então, um médico levou seus alunos de volta para os hospitais para que eles pudessem interagir e despertar a humanidade no tratamento. É assim que você trata, que você relaciona com as outras pessoas e vê então a fundamentação para os relacionamentos interpessoais com os outros. Claro, interpessoais com os outros. A habilidade de trabalhar com pessoas e desenvolver relacionamentos é absolutamente indispensável para a liderança eficiente, de acordo com a edição de maio de 1991 da revista Executive Female. Realizou-se uma pesquisa para empregadores para identificar quais eram as 3 características principais que eles buscavam nos empregados. A número 1 da lista foi a habilidade de se relacionar com as pessoas. 84% que buscavam boa capacidade de interação pessoal, somente 40% de conformação e experiência e as 3 qualidades. Se é necessário que os empregados tenham boa capacidade de interação pessoal, imagine quando essa capacidade é mais importante para os líderes. Quanto é mais importante para os líderes? As pessoas realmente desejam se relacionar com aqueles com quem mais se dão bem. As pessoas realmente desejam se relacionar com aqueles com quem se dão bem. Embora seja possível alguém ter capacidade de interação pessoal e não ser um bom líder, não é possível ser um bom líder sem ter capacidade de interação pessoal. O que uma pessoa pode fazer para administrar e desenvolver bons relacionamentos como líder é a pergunta então. 3 coisas são necessárias. A primeira, tenha a cabeça de um líder. Entenda as pessoas. Essa qualidade é a primeira e mostra que se relacionar bem é a capacidade de entender como as pessoas pensam e sentem. E à medida que você trabalha com outras pessoas, observe como todas elas, sejam líderes, sejam seguidores, têm alguma coisa em comum. Elas gostam de se sentir especiais, por isso, faça elogios sinceros. Elas desejam um futuro melhor, por isso, mostre-lhes esperança. Elas desejam direcionamento, por isso, seja um navegador. Elas são egoístas, então fale primeiro sobre as necessidades delas. Elas se sentem desanimadas emocionalmente, por isso, encoraje-as. E elas desejam sucesso, por isso, ajude-as a vencer. Reconhecendo essas verdades, um líder deve ser capaz de tratar as outras pessoas como indivíduos. A habilidade de olhar para cada pessoa, entendê-la, ligar-se a ela, é um fator essencial no sucesso interpessoal. Significa dar a cada uma delas um tratamento diferenciado. E essa sensibilidade pode ser chamada de fator flexível de liderança. Você precisa ser capaz de adaptar seu estilo de liderança à pessoa que está liderando. Então, primeiro, tenha a cabeça de um líder e entenda as pessoas. Segundo, tenha o coração de um líder. Ame as pessoas. Ser um líder é mais do que querer liderar. Os líderes têm empatia pelos outros e uma profunda habilidade de descobrir o melhor das pessoas, não o pior, ao se importarem realmente com elas. Então, entretanto,
Estranha é nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós chega para uma própria rápida visita, sem saber por que ainda que às vezes pareça ter descoberto um propósito. Entretanto, do ponto de vista da vida cotidiana, há uma coisa que de fato sabemos, que o homem está aqui por causa dos outros homens, disse Albert Einstein. Terceiro ponto, estenda a mão de um líder. Ajude as pessoas. Leroy Hurst, da General Motors, afirmou: os campos da indústria estão cheios de ossos daquelas organizações cuja liderança apodreceu, que acreditava em tomar em vez de dar. Não. Gente, a minha leitura está hoje. Que não percebia que o único bem que não podia ser facilmente substituído era o ser humano. As pessoas respeitam um líder que tem em mente os interesses delas. Se seu foco reside naquilo que você pode acrescentar às pessoas, em vez do que pode obter delas, elas o amarão e respeitarão, o que recria uma grande base para a construção de relacionamentos. Então, ajudar as pessoas a partir do entendê-las, vê-las como realmente são, ter o coração de um líder para poder amá-las e estender a mão de um líder para ajudar as pessoas. Reflexão: como melhorar os relacionamentos? Melhore sua disposição, fortaleça seu coração e corrija um relacionamento infeliz. E eu gostaria então de falar sobre isso, de corrigir um relacionamento infeliz. Pense em um relacionamento longo e vazioso que fracassou. Faça o que estiver ao seu alcance para reconstruí-lo. Entre em contato com a pessoa e tente ligar-se a ela novamente. Se você brigou com alguém, assuma a responsabilidade de sua parte e desculpe-se. Tente entender, amar e servir essa pessoa de uma maneira melhor. Resgatar relacionamentos é a melhor forma de você se dispor para fortalecer e tratar as outras pessoas nos seus relacionamentos interpessoais. Então, a pergunta para hoje é: como você tem se relacionado com as pessoas como líder, não importando a área da vida em que você atua? Seja médico, seja professor, seja um líder turístico, não importa a posição, não importa o seu posicionamento, mas o seu posicionamento diante dos relacionamentos deve ser singular. Então, lembrar que você precisa melhorar sua disposição para se relacionar com as pessoas, fortalecer o seu coração para poder amá-las e corrigir um relacionamento na sua vida que possivelmente tenha sido infeliz. E a partir do resgate desse relacionamento, você pode então restaurar a sua habilidade de se relacionar bem com as pessoas. Essa foi então a 15ª qualidade indispensável na vida de um líder. Aproveitando vou aproveitar e terminar. E volto amanhã então com a 16ª característica de indispensável para a vida de um líder. Muito interessante o que vem por aí. Uma boa noite e até amanhã.